Boa noite, gente. Vocês podem sentar. É um prazer, uma alegria estar aqui. Até antes mandei um áudio pro pastor Adriano, dizendo que eu gosto muito de estar aqui com vocês no culto da quarta. Sou sempre muito abençoado e gosto muito de estar aqui. É muito importante a gente estar entre irmãos durante a semana. A palavra de hoje, se você tem o bom hábito de anotar, o título dela é Você é uma labareda de fogo. E eu sei que o irmão Itacílio já orou por mim, mas eu tenho o costume de, antes de pregar, eu também fazer uma oração. Então peço que você feche seus olhos. Espírito Santo, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha estar falando aos nossos corações nessa noite. A palavra, Pai, revelada, a palavra que Tu queres trazer para nós. Espírito Santo, que não seja eu falando aqui nesse lugar, mas o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor aumente as chamas do Teu amor em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Então, você é uma labareda de fogo. Eu vou dar o mesmo aviso que eu dei a última vez que eu preguei aqui, que eu era líder de adolescentes. Então, se eu falar algumas coisas meio diferentes do que vocês estão acostumados, é meu jeito, é um jeito um pouco diferente, mas vocês vão entender e eu creio que o Senhor vai falar com a gente, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela assim, você é. Talvez você não saiba ainda, mas você é uma labareda de fogo. Eita glória! Dá um sorriso para ela e fala assim, eita glória! Bem crente, bem fervoroso. Abra uma Bíblia de vocês, gente, e anotem, Salmo 104. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu não sei se vai ter aqui, se tiver, eu estou lendo na NAA, mas se não tiver não tem problema, eu vou ler aqui. Todo mundo achou? Amém, glória a Deus. Salmo 104, capítulo 104, versículo 1 ao 4 diz assim: Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes os céus como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as carruagens, as nuvens por carruagens, e voa nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos, e aos Teus ministros labaredas de fogo. Cara, isso aqui é muito legal. É muito massa porque, biblicamente, o Senhor, Ele está intimamente ligado ao fogo. Durante toda a Bíblia, nós conseguimos enxergar diversas passagens e diversos momentos que o Senhor se revela como fogo. Então, nós temos em Atos 2 o Pentecostes, onde na descida do Espírito Santo sobre a cabeça dos que estavam lá naquele lugar, era como uma língua de fogo. Eu fico imaginando tipo um emojizinho de fogo na cabeça de cada um, assim. Nós vemos também, quando o Senhor vai falar com o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele se manifestando no Monte Sinai com fogo caindo dos céus sobre o monte. Quando o Senhor chamou Moisés por meio da sarça ardente, sabe aquela música famosa que a sarça pegou fogo e não se consumiu? Então, essa passagem é quando Moisés, ele estava vivendo a vida tranquilamente, ele tinha fugido do Egito e o Senhor chama ele. Mas a maneira como Deus chama ele é muito interessante, porque Moisés ele estava lá pelo deserto e de repente ele vê uma sarça, um arbusto, eu não sei como é que fala arbusto, uma sarça, entenderam, né? Árvores, folhas, isso, um negocinho ali. E estava pegando fogo, mas no deserto aquilo provavelmente podia ser normal, porque deserto, quente, fogo,
né? Faz sentido. Mas aquela sarça tinha algo de diferente. Ela pegava fogo, mas esse fogo não consumia aquela sarça. E de repente Moisés, ele olha a sarça e ele fala: caraca, a Bíblia fala que ele ficou impressionado com aquilo. Ele fala assim: vou me aproximar para ver isso. E de repente ele se aproxima. E quando ele se aproxima, de dentro da sarça vem uma voz: tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é terra santa. Sabe, galera, quando eu estava escrevendo essa ministração, o Senhor me falou que aqui nesse lugar tem muitas pessoas que estão sendo chamadas como sarça ardente. Sabe por quê? Porque você vai estar pegando fogo e as pessoas vão olhar esse fogo e vão olhar: meu Deus, o que é isso? O que é esse fogo? E aí, através de você, o Senhor vai se revelar para essas pessoas, amém? Vocês conseguiram entender? Eu quero ser, irmãos, como uma sarça ardente. Eu estou aqui, eu estou pegando fogo de amor por Jesus, mas eu quero que esse fogo ele possa até te gerar um interesse, mas principalmente que esse fogo desperte a voz de Deus dentro do seu coração. Vocês estão entendendo aonde nós queremos chegar? Nós queremos não só o fogo, nós queremos aquele que criou o fogo, amém? Meu Deus, eu estou muito feliz. Fiquei feliz, agora já era. Vou até tomar uma água. E quem de nós, gente, nunca sentiu o coração como que pegando fogo? Eu não sei se você nunca sentiu antes isso, quando estávamos falando de Jesus, mas eu acredito que hoje, nessa noite, o Senhor vai te tocar com o fogo do amor dele dentro do seu coração. E se você já sentiu o seu coração como que pegando fogo quando nós falamos de Jesus, ou você ouviu um vídeo na internet sobre Jesus e você ficou: meu Deus, o que é isso? Sabe, você não está sozinho, você não está sozinha. E na história da igreja isso não é nenhuma novidade. Eu quero falar um pouco sobre a história de um grande homem de Deus, que o nome dele é John Wesley. John Wesley, ele foi o cara que bagunçou a Inglaterra. Através da vida dele, eu vou chegar lá, peraí. John Wesley, ele tinha um diário, o diário dele ainda existe, é bem famoso, por sinal. E eu tirei uma foto aqui, deixa eu pegar aqui no meu celular. E nesse diário, ele fala como ele teve uma das suas primeiras experiências com Deus. Como ele se converteu, na verdade. Ele fala assim, ele fala que era 1700 e lá vai pedrada, eu cortei essa parte. Mas ele fala que cerca de 1/4 antes das 9, ou seja, 8h45, quando ele estava descrevendo, ou seja, quando o pastor estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da nossa fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Ah, isso é muito legal. Ele fala assim, quando ele começou a falar sobre a mudança que Cristo faz dentro de nós, o meu coração começou a ficar quentinho, de uma maneira estranha, de uma maneira que eu não tinha sentido antes. E aí ele fala assim, eu senti que eu confiava em Cristo, só em Cristo, para a salvação. E uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvou da lei do pecado e da morte. Uau! Mano, John Wesley, lá em 1700, lá na Inglaterra, ele senta num dia de noite, às 8h45, e alguém está falando sobre como Jesus, como a nossa fé em Cristo muda o nosso coração, e o coração dele começou a ser mudado. E não parou por aí. Esse fogo ele foi crescente na vida de John Wesley, e existem relatos históricos, então os historiadores falam que John Wesley começou a pregar com muita ousadia, a ponto de que em várias igrejas ele foi expulso. Na época a igreja que predominava lá, ela era um pouco mais tradicional, e ele foi expulso de algumas igrejas, e ele pregava nas praças, e as pessoas se juntavam aos milhares para ouvir ele pregar nas praças. Só que era 1700, ele não tinha microfone, então os relatos históricos dizem que muitas vezes ele tinha que parar de pregar, porque as pessoas estavam sendo convencidas dos seus pecados, e chorando, e gritando, pedindo perdão a Deus.
Vocês já pararam para pensar nisso? Um culto ser totalmente interrompido porque a gente foi convencido do nosso pecado? Isso é o legado, isso é algo que um coração estranhamente aquecido pode fazer em nós, aquecido pelas chamas do Espírito Santo. Então, ele também fala, depois, como ele atraía muitas multidões, ele também atraiu os olhos da mídia. E a gente não sabe exatamente onde que ele diz isso, mas existem muitos relatos de que ele disse isso. As pessoas perguntaram para ele: o que você faz para tanta gente vir de tantos lugares do mundo para vir te assistir? O que você faz? Ele fala assim: eu apenas me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Galera, o cara que mais espalhou o cristianismo na Inglaterra, ele era nada mais, nada menos do que uma sarça ardente. Ele pegava fogo e através da vida dele o Senhor falava aos corações. E agora, não sei se vocês sabem, mas John Wesley, ele fundou a igreja metodista. Vocês sabem qual que é a primeira igreja evangélica daqui de Caxias do Sul? A igreja metodista. Significa que antes da igreja batista de Caxias do Sul existir, antes da Assembleia de Deus em Caxias do Sul existir, a primeira igreja que veio aqui é uma igreja metodista, que é um legado desse cara que em 1700 ele ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo e ele teve um coração estranhamente aquecido. Gente, não menospreze o fogo do Espírito Santo dentro de você. A gente não sabe aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida daqui centenas de anos, talvez. Eu oro para que nessa noite o Senhor reacenda essa chama dentro de você. Então o Senhor está intimamente ligado ao fogo. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 19. Quando eu pregava nos adolescentes, falava para abrir Apocalipse, eles já ficavam: Apocalipse é coisa forte. Apocalipse 19, nós vamos ler a partir do versículo 11. Glória a Deus. Se você não achou, não tem problema, preste atenção aqui no que eu vou ler. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: João, ele está tendo uma visão sobre Jesus. Ele fala assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Galera, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem os olhos como que chamas de fogo. Isso é no mínimo apaixonante. Isso no mínimo diminui os nossos problemas. Quando nós olhamos para um Deus tão grande, tão magnífico, tão belo, que tem os olhos como chamas de fogo, que ele anda sobre o cavalo branco, ele triunfa, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu olho para os meus problemas e penso: será que eles têm tanta importância assim? Será que Deus não é mais poderoso? Será que aquele que está em mim não é mais poderoso do que aquele que está no mundo? E então o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele tem os olhos como chamas de fogo.
E talvez nessa noite, ou talvez nesses últimos dias, ou talvez nesses últimos anos, você esteja sentindo esse fogo como que apagado. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que ainda tem fogo aí. Ainda tem uma saudade da presença aí. Sabe, talvez você nunca nem tenha conhecido Jesus. Talvez você nem tenha tido um contato com a presença de Jesus. Mas eu creio, tá? Não necessariamente isso que eu vou falar é totalmente bíblico, mas eu creio que quando o Senhor nos criou, Ele colocou em nosso coração uma saudade da eternidade. Ele colocou como que a eternidade dentro do coração do homem, e é por isso que nós ficamos procurando a eternidade em tantos lugares, procurando o propósito em tantos lugares, e nós só encontramos o propósito eterno em Cristo. Então, mesmo que você ainda nem conheça Cristo, existe uma saudade da presença de Deus aí dentro. E essa semana eu estava um pouco estranho, eu estava me sentindo estranho. Mais especificamente ontem, a minha esposa, ela me pedia, inclusive eu sou casado com essa linda mulher, Isabelle. Podem olhar, mas não muito, porque ela é casada comigo. Ela é muito usada por Deus para falar comigo. E ela me pedia, o que está acontecendo? Por que está assim? E eu não sabia sequer responder, eu não estava nem me entendendo. Eu pensei, eu estou cansado, porque semana passada eu trabalhei direto. E eu acho que é isso, a gente não folgou nenhum dia quase. Eu acho que é isso, mas quando eu estava escrevendo essa palavra, quando eu estava escrevendo aqui para trazer para vocês, o Espírito Santo trouxe com clareza que eu estava com saudade da presença. Sabe, porque quando eu coloquei aquele louvor e eu comecei a orar e de repente a presença do Senhor invadiu o quarto ali que eu estava, e aquilo eu falei, Deus, era isso. Meus problemas estavam tão grandes, meu estresse estava tão grande, mas aqui diante de Ti, o medo se vai, o estresse se vai, sabe, diante de Deus, toda a nossa preocupação se vai. Não estou dizendo que você não vai mais ter problemas, eu estou querendo dizer que o próprio Deus, que o Espírito de Deus, ele vai viver dentro de você. E Deus, ele é infinitamente criativo. O Deus que criou cada um de nós com um rostinho diferente, com o corpinho diferente, com a mãozinha diferente, sabe? Esse Deus, ele é o mesmo Deus que ele tem a solução para o seu problema. Talvez você não vê solução, porque você é limitado, você é um ser humano, mas ele é Deus. Quantas vezes, gente, meus problemas dentro de mim estavam como que uma tempestade e eu não conseguia enxergar nada, porque era como se estivesse tudo nublado, e eu cheguei diante da presença de Deus, e aí aquilo foi como se uma nuvem começasse essa nuvem preta, ela começasse a ficar branca, e de repente ela começasse a sumir, e de repente surgiu um sol e um céu azul. Por quê? Porque os problemas começaram a se descomplicar diante de Deus. Sabe, isso me lembra o profeta Jeremias. Jeremias, ele é um profeta que sofreu bastante, gente. Querido Jeremias, ele sofreu muito. E teve um dia que ele estava desabafando com Deus, mas aqueles desabafos fortes, sabe? Ali o subtítulo na minha Bíblia é Sexto Lamento de Jeremias. Se era o sexto, ele já tinha reclamado mais 5 vezes antes. O cara estava sofrendo. Isso está em Jeremias 20, versículo 9, o que eu vou ler. Você pode só anotar, não precisa abrir. E ele começa a ser sincero com Deus. E ele fala, Deus, eu não aguento mais, porque as pessoas que estão errando, elas começaram a fazer chacota de mim, que estou apontando erro. E aí ele fala assim, por causa do Senhor, por causa da sua palavra, eu sou objeto de deboche. E aí ele fala assim, versículo 9, quando eu pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos.
Sabe, tem outras versões que falam assim: então a sua palavra se tornou como um fogo encerrado em meus ossos. Gente, eu não sei quantas vezes eu tentei fugir da palavra de Deus. Só que, assim como você, eu fui marcado com um fogo em meu coração, com um fogo em meus ossos. Não tente fugir, não tente conter esse fogo. Talvez assim como o profeta Jeremias, você esteja cansado, você esteja cansada. Talvez assim como o profeta Jeremias, aquilo que as outras pessoas dizem já tenham tomado totalmente o teu pensamento. Mas quando você está diante da palavra de Deus, você tem uma promessa de um destino eterno. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. E você encontra o lugar ao qual você pertence. E você encontra o seu propósito. Quando nós estamos diante do nosso propósito, os problemas se vão. Eu nem ia falar sobre problema, mas eu estou falando, talvez seja para alguém aí. E talvez você esteja cansado, mas a palavra do Senhor marcou você. Talvez você tenha deixado as distrações ofuscarem esse fogo do Espírito Santo dentro de você. Talvez a sua mente, ela está cauterizada. Você está com a sua mente que você nem sente mais quando você peca. Mas essa noite é a noite de voltar. Sabe, o pastor Paulo não está aqui, mas quando eu estava escrevendo essa palavra, veio na minha mente uma canção que ele sempre canta, que diz assim, desculpa galera, eu sou meio desafinado, tá? Mas diz assim: mas sopra cinza, Senhor, de sobre as brasas, Senhor, faz labareda surgir, pois ainda há fogo aqui. Mas sopra cinza, Senhor, de sobre as brasas, Senhor, faz labareda surgir, pois ainda há fogo aqui. Gente, existe um fogo dentro do seu coração. Você foi marcado pelo fogo. O Senhor, Deus, Ele está intimamente ligado ao fogo. E essa é uma noite de voltar à presença de Deus. Eu já quero chamar o louvor para estar aqui na frente, para estar aqui ministrando. Talvez você tenha tido dificuldade de permanecer com esse fogo. Sabe, eu quero aqui falar sobre alguns benefícios do porquê você precisa cultivar esse fogo, cultivar esse amor. Entendam, quando eu falo fogo, eu falo amor pela presença de Deus. Quando eu falo fogo, eu falo a presença manifesta do Espírito Santo. Porque nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas quando a presença de Deus manifesta, está no ambiente, algo de diferente acontece, amém? Quando nós carregamos esse fogo e quando nós mantemos essa chama acesa, nós chegamos ao culto e nós entendemos que nós não viemos aqui somente para receber algo, nós viemos para entregar algo ao Senhor. Nós viemos para entregar uma adoração ao Senhor. Sabe, o conceito de culto no Antigo Testamento não era eu vou lá ver o que eu vou receber. Não, eles literalmente levavam uma ovelha, levavam uma pombinha, levavam algo para entregar em adoração ao Senhor. Então quando nós temos esse fogo aceso em nosso coração, nós não nos preocupamos com o que os outros vão pensar sobre nós. Nós nos preocupamos com aquilo que Deus pensa sobre nós. Sabe, quando nós temos esse fogo em nosso coração, nós experimentamos uma cura que vem de dentro para fora. Sabe, o Senhor, a presença do Senhor, ela traz cura ao seu coração. Você crê nisso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a presença do Senhor pode trazer cura para o seu coração. Porque saber, não precisa falar isso, tá? Agora pode parar. Porque saber
que você é amado, que você é amada por Deus, isso gera cura. Porque saber que talvez você não teve um bom pai aqui na terra, talvez você não teve um pai presente aqui na terra, talvez o seu pai te ensinou coisas erradas, fez coisas erradas, talvez você tenha até uma decepção com o seu pai, mas você tem um bom pai, um pai bem presente na hora da angústia. Você tem um pai que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e mesmo ele sendo tão grande, e mesmo ele tendo criado todas as coisas, ele se importa com nós, seres humanos tão pequenos, ao ponto de quando nós estamos em nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com esse pai, ele vai estar lá, ele vai estar ouvindo. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa. Mateus 6, versículo 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o pai que te vê em secreto. Sabe, vocês podem achar que por eu estar aqui no púlpito, eu estou em evidência, Deus me vê mais, Deus fala mais comigo, Deus fala mais com o pastor, porque eles estão aqui em lugares onde todo mundo enxerga. Mas a Bíblia não fala sobre pessoas que são vistas. Muito pelo contrário, Jesus falava às vezes contra aqueles que eram vistos demais, aqueles que faziam coisas para ser visto. Mas Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele deu uma importância especial para aqueles que não eram vistos por ninguém. Ele deu uma importância especial para o momento onde ninguém estava te vendo. Jesus, ele deu uma importância especial para o tempo de secreto, ao ponto de dizer assim: o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele te vê em secreto. Amém? Isso significa que naquele momento de dificuldade, ele estava lá e ele te via. E ele não era como alguém sarcástico que tirava sarro de você ou que via a sua situação apático. Não, o Senhor, ele chora as nossas dores. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se vocês já viram alguém chorar tanto que essa pessoa não consegue conter o seu choro, e ela começa a como que gemer e gritar de tanto chorar. É assim que o Espírito Santo intercede por você. Ele sente a sua dor, ele conhece a sua dor, e é por isso que ele quer trazer cura para você nessa noite. Essa é uma noite de voltar à presença do Senhor, que é o lugar ao qual nós pertencemos. E essa também é uma noite de aumentar o nível da nossa chama, do nosso amor por Deus, amém? Eu vou pedir para que você fique de pé.